Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das civilizações mais importantes da história, uma que deixou um legado assim gigantesco para o nosso mundo, a Grécia Antiga. As ideias que nasceram lá, da política, a filosofia, ecoam até hoje. Vamos entender como tudo começou. E a nossa pergunta principal é essa aqui. A Grécia não era um império todo unido e poderoso como o Egito, por exemplo. Pelo contrário, era um território todo recortado, cheio de ilhas, cheio de montanhas. Então, como é que um lugar tão fragmentado conseguiu ter um impacto tão unificado e duradouro no mundo? É isso que a gente vai desvendar agora. E olha, podem acreditar, a resposta para essa nossa pergunta começa exatamente aqui na geografia. O mapa da Grécia não é só um detalhe, não. Ele é a chave para a gente entender a mente e a sociedade dos gregos antigos. Reparem bem neste mapa. São montanhas separando vales, o mar recortando a terra em centenas de ilhas. Esse cenário todo tornava quase impossível criar um governo centralizado. Um poder único, como os faraós faziam lá no Egito. A comunicação era difícil, era demorada, e isso forçou eles a acharem uma solução completamente diferente. Então, o ponto crucial é o seguinte. Em vez de um grande império, a Grécia se tornou um verdadeiro mosaico de pequenas comunidades. Cada uma se desenvolveu no seu próprio ritmo, com suas próprias características, bem isoladas umas das outras por essas barreiras naturais. E essa independência meio que forçada foi o berço de uma grande invenção. E essa grande invenção foi a polis. Uma ideia que não só definiu a Grécia, mas que, no fim das contas, influenciou o nosso conceito de cidade e de cidadania para sempre. A polis, ou cidade-estado, era basicamente isso, uma cidade que funcionava como um país independente. Atenas era uma polis, Esparta era outra. Cada uma tinha seu próprio governo, suas próprias leis, seu próprio exército. Elas podiam ser aliadas num dia e inimigas mortais no outro. E o mais incrível é que essa palavra polis sobreviveu por milênios. Quando a gente fala Petrópolis, a cidade de Pedro, ou Teresópolis, a cidade de Teresa, a gente está usando um pedacinho da Grécia Antiga sem nem se dar conta. O passado está ali, conectado diretamente com o nosso presente. Mas se eles viviam em cidades-estado que eram rivais, o que fazia com que eles se sentissem gregos? Eram os laços culturais. Todos falavam a mesma língua, acreditavam nos mesmos deuses do Olimpo, como Zeus e Atena, e compartilhavam um sentimento de ancestralidade comum. Um espartano podia odiar um ateniense, mas os dois se viam como gregos diante de um estrangeiro, tipo um persa. E por falar em rivalidade, nenhuma foi maior do que a de Atenas e Esparta. E não era só uma disputa por poder, não. Era um choque entre duas visões de mundo completamente opostas. De um lado, a cidade da filosofia e da arte. Do outro, a cidade dos guerreiros implacáveis. Vamos comparar um pouquinho. No governo, Atenas é famosa por ter criado a democracia, né? Onde os cidadãos debatiam e votavam em praça pública. Já Esparta tinha uma diarquia, ou seja, dois reis, um para a guerra e outro para a cidade, além de um conselho de anciões. Em Atenas, a palavra era a principal arma. Em Esparta, era a lança. Simples assim. Na educação, a diferença era gritante. Um menino ateniense de família rica aprendia a ler, a debater, a apreciar a arte. Já o menino espartano, com 7 aninhos de idade, era entregue ao Estado. A vida dele se resumia a um treinamento militar brutal para se tornar o soldado perfeito. E as mulheres? Bom, em Atenas, elas viviam mais reclusas, sem direitos políticos e com a vida restrita à casa. Agora, em Esparta, surpreendentemente, elas tinham muito mais liberdade. Como os homens viviam para a guerra, eram elas que administravam as terras e os bens da família. Elas até recebiam treinamento físico, porque os espartanos acreditavam que mulheres fortes gerariam guerreiros fortes. Ok, vamos focar agora na maior contribuição de Atenas para o mundo. A ideia que define a política ocidental até hoje, a democracia. Mas vamos olhar bem de perto o que isso significava de verdade naquela época. A palavra em si já é poderosa. Demo, que significa povo, e cracia, poder. O poder do povo, uma ideia revolucionária. Mas, como a gente vai ver, a definição de povo em Atenas era um pouco seletiva. A democracia não surgiu assim, do dia para a noite. Atenas passou por um longo caminho. Primeiro foi uma monarquia, governada por um rei. Depois, uma oligarquia, onde só os nobres, donos de terra, mandavam. Depois de muitas tensões sociais e reformas importantes, como as de Solon, um líder chamado Clístenes finalmente instituiu a democracia como a gente conhece. E aqui a gente chega na pergunta fundamental. Se a democracia era o poder do povo, quem exatamente formava esse tal povo com poder de decisão? Esse gráfico aqui mostra a realidade de um jeito chocante.
Os cidadãos com direitos políticos, aqueles que podiam votar e participar da Assembleia, eram só uns 12% de toda a população de Atenas. A imensa maioria, mulheres, estrangeiros e principalmente a enorme população de pessoas escravizadas, estava completamente de fora. E os critérios para fazer parte desses 12% eram extremamente rígidos. Tinha que ser homem, adulto, livre, ter prestado serviço militar e, o ponto crucial, ser filho de pai e mãe atenienses. Uma mulher, um comerciante estrangeiro, uma pessoa escravizada, por mais que contribuíssem para a cidade, não tinham voz nenhuma. No fim das contas, as cidades-estados gregas acabaram se enfraquecendo em guerras sem fim e foram conquistadas. Mas, e aqui está o ponto-chave, as ideias gregas não morreram. Muito pelo contrário, elas estavam prestes a conquistar o mundo. E o grande responsável por isso foi esse cara aqui, Alexandre o Grande. Um rei da Macedônia que era simplesmente apaixonado pela cultura grega. Ao construir seu império gigantesco, ele levou junto a língua, a filosofia, a arquitetura e a arte gregas, misturando tudo com as culturas locais. Esse processo ficou conhecido como helenismo. E que presentes eles nos deixaram, hein? A filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles que ensinou a gente a pensar criticamente. O teatro, com a invenção da tragédia e da comédia. Os Jogos Olímpicos, os estilos de arquitetura que a gente vê até hoje. A própria ideia de escrever a história de forma metódica. E, claro, o ideal que a gente discute tanto hoje. Essa é talvez a herança mais poderosa e complexa de todas. Essa noção radical de que o poder não deve vir dos deuses ou de um rei, mas sim dos próprios cidadãos que formam a sociedade. Isso tudo leva a gente a uma reflexão final. A gente viu que a democracia original de Atenas, apesar de revolucionária, era extremamente excludente. Isso nos força a perguntar, olhando para o ideal grego e também para suas falhas, o que será que as nossas democracias de hoje ainda podem aprender sobre o verdadeiro significado de inclusão para garantir que o poder do povo seja de fato o poder de todo o povo?